Se a universidade é um ambiente que constrói o futuro, na área acadêmica, buscar soluções para o amanhã é, claro, uma questão primordial. Afinal, são os estudantes, professores, pesquisadores, as pessoas que estão fazendo as perguntas, investigando, descobrindo, imaginando a vida que a gente vai ter daqui 10, 20, 50 anos. E nesse segundo episódio do podcast Educação do Amanhã, a gente vai falar sobre como é o dia a dia de quem segue a carreira acadêmica e também refletir sobre uma das principais questões para que a gente tenha, de fato, um futuro melhor: sustentabilidade e gestão ambiental. O podcast Educação do Amanhã vem na parceria de Unicinos, Desafio Amanhã. Na Unicinos, você é o protagonista da sua própria trajetória. Tem cursos de graduação que são conectados com o mercado de trabalho atual e você tem uma infraestrutura completa e tecnológica para os seus estudos. Conheça o campus Porto Alegre e venha estudar na 4ª melhor universidade privada do Brasil. Comigo neste podcast estão Rafaela Knevitz na produção e edição. A operação de áudio é do Wesley Borges e Pedro Lima. No vídeo, Fernando Salvador, e o roteiro e apresentação comigo, Larissa Guerra. E hoje eu tô recebendo aqui a professora Melanie, Melanie Fontes Dutra, que é biomédica, pesquisadora e, olha que chique, embaixadora para mulheres na ciência pela L'Oréal, e o professor Marcelo Caetano, que é responsável pelo sistema de gestão ambiental da Unicinos. Sejam muito bem-vindos. Muito obrigado. Muito obrigada. Eu quero começar perguntando, na verdade, porque a gente está gravando esse episódio recém-saídos, né, da tragédia que foi a enchente que a gente viveu aqui no estado, no Rio Grande do Sul. E a gente sabe que a própria Unicinos teve uma participação muito efetiva nesse período. E eu quero começar perguntando para vocês como foi esse período e o que está sendo pensado a respeito na universidade em relação à tragédia da enchente aqui no estado. Pode começar. Então, como eu tenho uma atuação na área da saúde, né, eu participei muito ativamente do abrigo que a gente montou no campus São Leopoldo, ali na universidade. Era um abrigo onde a gente chegou a receber mais de 1.500 pessoas, quase 2.000 pessoas desabrigadas pela tragédia ocorrida aqui no estado. E nesse abrigo a gente montou uma mini cidade praticamente, né? A gente tinha um ambulatório onde as pessoas poderiam fazer consultas com médicos, com outros profissionais da saúde. A gente tinha também um local onde a gente armazenava as doações dos medicamentos, então tinha farmacêuticos. Nós também auxiliamos em testagens e exames laboratoriais básicos para auxiliar nessa assistência à saúde. Também tínhamos centros de doações de roupas, de colchões. Enfim, a gente buscou muito essa proposta de dar um pouco de dignidade, né, para quem acabou perdendo tudo e assim trazer esse acolhimento, né, trazer esse abrigo não só físico, mas também emocional, né, acolher essas pessoas nesse momento tão difícil. E foi um desafio para todo mundo, né, em todas as áreas, na nossa área também. Nós recebíamos 1.500, 1.800 pessoas no campus. E nós tínhamos que prover uma mini cidade, então tinha geração de resíduos, a questão de água, energia, tudo. Nós tínhamos que prover isso para as pessoas para terem uma dignidade, como diz a prof, né? E domingo eu recebi uma ligação assim: Marcelo, vai faltar água no campus. Né? A minha área é mais de saneamento básico. E tem como tratar a água do lago, por exemplo, porque são 1.500 pessoas, nós estamos falando aí em 1.500 vezes 170 litros por pessoa a dia, é muita água, são 100 mil litros quase, né? E eu disse, bom, se é um desafio, nós vamos tentar, se é possível, em termos emergenciais. A gente montou uma estação, uma mini estação de tratamento de água em 2 dias na estação para abastecer. Nossa. Abastecemos 50 mil litros em 10 dias. Então, foi uma operação assim, emergencial que envolveu professores e pesquisadores da engenharia mecânica, da elétrica, da civil, da ambiental. Então, assim, cada área conseguiu contribuir, assim, isso que foi legal. A gente se uniu, né, para fazer um bem para todo mundo, né? E vejam que essa parte de água que avassalou todo mundo aí é uma preocupação que está acontecendo e a Unicinos está pensando nisso agora. Então a gente está buscando também pensar em alternativas para uso de água da chuva, outras alternativas que a gente usava de forma mais comodida, digamos, mais devagarinho, assim, né, com calma, e agora sim, agora a gente vai começar a olhar para isso, né? Então, às vezes a gente precisa de um desastre para poder pensar outras coisas, né? Então, o Unicinos está se posicionando agora de forma a repensar essa questão sustentável, essa questão de recursos naturais, assim, mais do que a gente já faz. Então, assim, é um modelo muito legal a ser seguido, assim, a ser olhado por outras pessoas, né?
Isso que o Marcelo está colocando também complementa muito com a pesquisa que também surgiu a Sim. partir, né, desse desastre. Então, a gente também tem coletado água de vários locais para verificar a presença de micro-organismos patogênicos, como leptospirose, bactérias do gênero Vibrio, que podem também causar cólera, que é uma doença muito séria, né, diarreica. Então, acho que casa muito isso que tu está falando também, né, de olhar para isso e também entender que é uma crise sanitária, né, e a gente também precisa olhar para essa situação e olhar com diferentes olhares, de forma multidisciplinar, que nem ele colocou, muito bem colocado, né? A gente se uniu, né? Colegas de diferentes escolas para poder olhar em diferentes frentes para esse problema e trazer soluções reais e sustentáveis para a população. É justamente esse gancho que eu queria pegar, assim, porque eu acho que a partir dessa situação, e agora a gente está falando numa questão de reconstrução, né? Como que a gente consegue trazer a ciência e o ambiente de pesquisa acadêmica para buscar soluções e para imaginar o que pode ser feito? Tu quer começar? Não, pode ir. Então, eu sou pesquisadora e eu acho que existem diversas demandas hoje na sociedade, né? Mas a demanda da crise climática, da emergência climática, ela é algo muito aguda nesse momento, né? E acho que agora também, após toda essa tragédia, né, após ter ocorrido essa tragédia, a gente seguir vivendo ela, né, fica muito claro o quanto nós precisamos falar sobre isso e olhar com um olhar científico para isso também, porque a ciência tem suas metodologias, tem seus processos, onde a gente consegue obter respostas que realmente se traduzem em soluções práticas e assertivas para a vida real. Então, a universidade tem esse papel de fomentar essa curiosidade, esse conhecimento, instigar esse papel do descobridor, né? De quem vai até aquele problema e vai encontrar uma solução viável, alternativas, né? Que podem ser testadas, que podem ser verificadas como elas se sustentam na prática. Então, acho que é a partir dessas crises também que a gente sente esse chamado, né? Esse chamado interno de, pô, eu tenho esse conhecimento, né? Eu me formei numa área afim ou me formei nessa área, então vamos colocar isso em prática agora, né? E trazer uma solução aí que possa ajudar a nossa população. Está cada vez mais na hora da sociedade olhar para a ciência e acreditar na ciência. Há quantos anos a gente vem falando, gente, vai acontecer uma crise climática, vai acontecer o aquecimento global, está acontecendo e ninguém escuta o que a gente fala, o que nós pesquisadores estamos falando. Então agora as empresas, todo mundo tem que parar e olhar para isso e acreditar, realmente vai acontecer, está acontecendo, nós temos que tomar ação. E aí a gente contribui de diversas formas, a gente consegue abrir portas para contribuir. Então nós precisamos, por exemplo, recursos para fazer pesquisa, né? A gente não faz pesquisa sem recursos, né? Mas na área ambiental, área de gestão, área da saúde, a gente precisa de recursos. Então está na hora de a gente começar a olhar para isso, para a gente realmente conseguir fazer uma contribuição mais efetiva, digamos assim, né? Pesquisador sempre reclama, né, um pouquinho sobre as coisas, mas é isso, é a mente que a gente precisa evoluir. Não estamos parados fazendo, né? Então a gente está sempre incomodado, né? E acho que a universidade faz isso. A gente está, no nosso PPG, por exemplo, da Engenharia Civil, da Engenharia Ambiental lá, a gente trabalha com pesquisa aplicada à gestão, né? Então soluções, tecnologias para tratamento de água, esgoto, resíduos sólidos é o que a gente faz. E é isso que vai ajudar, então, a gente poder, assim, reduzir, minimizar esses impactos ambientais e poder ter aí uma recuperação do planeta. Só que a gente precisa que as pessoas acreditem na gente e que realmente ajudem a gente a fazer isso, né? As empresas, a sociedade como um todo, né? Pegando um gancho agora, assim, falando sobre essas pesquisas, por exemplo, desde o ano passado, quando a gente teve a tragédia do Vale do Rio Taquari, né? Que todo mundo se lembra ali no fim do ano, a gente começou um projeto de pesquisa também, tentando verificar, a partir de um georreferenciamento, né, fazendo uma análise dos últimos 10 anos dos eventos extremos que aconteceram nas várias regiões aqui do estado, como é que as populações foram acometidas, que tipos de eventos eram, que crise sanitária gerou depois, quais micro-organismos passaram a circular, como é que essa circulação foi modificada, pensando na circulação geral daquelas doenças, Sim. né? O quanto aumentou depois daquilo. Então, a gente tem projetos muito legais que agrupam muitos programas, né? Esse projeto ele é do Programa de Pós-Graduação de Alimentos, Nutrição e Saúde, em parceria com o Programa da Saúde Coletiva. O projeto da Lepto na Água tem parceria com outros programas da Unicinos. Então,
A gente tem essas pesquisas acontecendo desde o ano passado, mas como o Marcelo muito bem colocou, né, a gente precisa de mais recursos, né, mais editais, um olhar maior das nossas agências de fomento para ver esse tema como algo que tem sua relevância e sua prática agora. Né? Essas respostas podem ser usadas agora para mitigar o próximo evento extremo. Sim. Que não é uma pergunta se ele vai acontecer, é quando ele vai acontecer de novo, né? Claro. O tamanho do impacto disso que vai ter. Sim. Gente, mudando um pouquinho de assunto, eu queria trazer para um leigo que está entrando na universidade, para uma pessoa que está imaginando qual é a profissão que ele vai seguir. Eu queria falar um pouquinho sobre a trajetória que um aluno precisa percorrer para se tornar um pesquisador. Todo estudante, ele é um pesquisador? Como é que faz para enveredar por esse caminho? Eu posso comentar um pouco da minha experiência pessoal, né? Eu comecei a fazer iniciação científica, que é começar a frequentar um laboratório de pesquisa e começar a aprender a rotina da ciência, ainda no primeiro semestre, quando eu estava na minha graduação. Então, eu sou de uma escola que eu acredito que existe um pesquisador em cada um de nós, né? O pesquisador, ele é uma pessoa curiosa, ele é uma pessoa que formula ideias, testa elas na prática. A gente pode ver, muitas vezes, um bebê descobrindo o mundo, usando vários artifícios que a gente também vai usar depois, né? Fazendo um paralelo, né, didático na pesquisa, né? Quando um bebê está descobrindo o mundo, por exemplo, né, testando, ele vai lá, ele testa, ele vê que gosto as coisas têm, uma coisa que tem gosto ruim, talvez ele não vai testar de novo, aquela que tem gosto bom, talvez ele repita. Então, existe essa criatividade, esse imaginário, pensar soluções inéditas, testá-las na prática em cada um de nós. A ciência tem métodos para fazer isso, refinados e que são reprodutíveis, né? A gente consegue reproduzi-los, né, se esses métodos foram bem pensados e são bem aplicados, bem feitos. Então, eu acredito que sim, que existe um pesquisador em cada um de nós, pronto para descobrir o mundo e que, na verdade, o que a gente precisa é de mais oportunidades para essas pessoas. Para que essas pessoas se enxerguem nesse meio, que elas possam visualizá-las, não achar que é uma coisa de quem é muito inteligente, acima da média, ou que eu já ouvi muito isso, né? Precisa ser um gênio para estar na ciência. Não, só precisa realmente querer estar lá e, né, ter a oportunidade de poder estar lá, né? Então, é uma coisa que a gente briga muito, né? Essa questão da baixa equidade que tem em várias áreas da ciência, a questão da inserção das mulheres na ciência é algo que é muito caro para mim e que a gente precisa também batalhar mais para que mulheres, população LGBTQIA, que essas minorias possam também se ver mais presentes nessa área, porque é uma área que precisa de todos, que deveria ter uma equidade e que deveria contar com essa colaboração de quem quer contribuir. Então, eu acredito que sim, que tem pesquisador em cada um de nós e eu espero que a gente possa ver cada vez mais oportunidades para que eles possam se ver e contribuir tanto nessas várias áreas do conhecimento. E aqui na Unicinos, as universidades como um todo têm muitas oportunidades para já ser pesquisador. Entrou na universidade, já pode ser pesquisador. Nós temos diversas bolsas de iniciação científica que os alunos podem se cadastrar. Tem muitas abertas. A gente, às vezes, não tem vaga, não tem pessoas para assumir as vagas. Tem mais vagas do que pessoas. Então, é possível, sim, né? É só como a prof falou, tem que ter interesse, tem que ser uma pessoa incomodada, querer achar coisas diferentes, querer correr atrás, uma pessoa motivada, é o que a gente precisa. Né, precisa saber lidar com o tempo também, ter um pouquinho com de certeza. paciência, assim, porque eu sou uma pessoa que não sou muito paciente, sabe? Então, eu sou incomodada, sou curiosa, mas eu acho que a questão do tempo, eu acho, na pesquisa é uma questão muito forte, né? Eu acho que tem as duas coisas, né? Tem pessoas que são mais rápidas, que são mais práticas, digamos assim, né? Tem pesquisadores mais práticos, vão fazer e executar, né? E tem pessoas que são mais pesquisa de base. Então, tem posição para todo mundo. Né? Digamos, eu sou uma pessoa mais prática, eu sou uma pessoa mais, eu gosto de construir um negócio, de fazer, de operar, né? O monitoramento, aquele trabalho mais... Eu já sou desse outro então, jeito, da pesquisa básica. Isso aí. Então, para todo mundo tem colocação. Tem o tempo, sim, mas tem pessoas que fazem mais rápido, pessoas mais devagar. É equipe, né? Trabalho em equipe, cada um tem seu papel na equipe. Essa é a ideia da pesquisa, é como se fosse trabalhar numa empresa. É a mesma coisa, né? Cada um tem o seu papel, cada um tem a sua função e tem oportunidades para todo mundo, com certeza.
Perfeito. Então, a gente está falando aqui que o estudante já da graduação pode começar a caminhar aí, construir uma carreira acadêmica na pesquisa científica, mas a gente tem também um passo além, que são as especializações, né? Eu queria que vocês explicassem também a diferença do que existe hoje de processos de especializações no Brasil e que estão disponíveis na Unicinos. A gente tem duas principais vertentes, né? A gente tem as especializações lato sensu e as stricto sensu, né? Esses nomes parecem ser meio complicados, mas agora, explicando, a gente vai entender melhor o que significa o lato e o stricto, né? Quem quer seguir uma carreira acadêmica, quer fazer pesquisa, seja pesquisa aplicada, seja pesquisa básica, né? Quem quer realmente, né, fazer um doutorado acadêmico, quer desmiuçar um assunto e descobrir novas soluções, novos dados, novas informações, o stricto sensu é um caminho muito oportuno, né? Onde a gente tem os mestrados acadêmicos, os doutorados acadêmicos, né? Onde a gente vai para essa parte da ciência mais raiz mesmo, mais para academia, né? Já o lato, são as especializações, né? Normalmente no lato, a pessoa, quando completa ele, recebe um certificado, né? E essas especializações, elas às vezes podem ter uma duração um pouco melhor do que o stricto sensu, né? E essas especializações permitem com que o profissional se especialize num determinado assunto, que ele possa, né, colocar esses conhecimentos já aplicados na prática do seu dia a dia profissional. Nos latos, né, tem as siglas que a gente sempre ouve, como os MBAs, né? Então, existem várias oportunidades para a pessoa poder seguir construindo o seu conhecimento. E dando um exemplo aqui na Unicinos, né, nós temos tanto os programas de pós-graduação stricto sensu, onde a pessoa pode fazer seu mestrado, seu doutorado, quanto as especializações lato sensu também, onde ela pode seguir continuando sua formação e se especializando nos campos mais inovadores e atuais do conhecimento. Embora o lato, então, seja bem prático, assim, né? O aluno terminou a graduação e eu quero me especializar numa área, eu quero melhorar naquela área. Então, até eu sempre recomendo, espera aí um meio ano, trabalha um pouquinho, pega uma experiência e vem de novo, né? Para poder aí vir com a experiência junto. Porque é bem isso, é bem prático. E o stricto, então, ele é mais acadêmico. Mas o legal das áreas diferentes é que na Politécnica, assim, muitos alunos nossos que vão para o stricto, que fazem mestrado, doutorado, eles fazem pesquisa bem aplicada, bem isso mesmo. É bem aplicada, quase não é uma especialização, né, como se fosse o lato, mas ele faz algo aplicado para a empresa. Então, a gente tem essa oportunidade também. Então, tem muitas empresas que contratam mestrados em company, assim, né, para poder fazer aplicado para aquela empresa. Então, acaba sendo um mestrado, eles se formam no mestrado, doutorado, mas fica algo bem prático, assim, né? Na Politécnica é bem comum esse tipo de aluno, né? De atividade que a gente faz lá. Então é legal, assim, também, as áreas um pouquinho diferentes, né? Tem a pessoa também que faz só a pesquisa básica, mas tem essa questão bem aplicada, que é a nossa área aí. Entendi. E ainda dentro desse universo todo, a gente começou falando sobre financiamentos, também existem possibilidades de financiamento e de intercâmbios também, né? Com outras universidades. Exatamente, a Unicinos tem uma rede de colaboração entre universidades do mundo inteiro muito extensa, né? Os alunos têm a oportunidade de fazer esse intercâmbio ainda na graduação, dentro dos cursos, mas também depois na sua formação continuada. E nessa questão das bolsas, né, nós também oferecemos bolsas, né, que podem auxiliar nos mestrados, nos doutorados, nas especializações. Então, esse incentivo para o aluno voltar a continuar sua formação, ter um diferencial ainda maior para os campos que ele quer atuar, é algo que é muito caro para nós enquanto instituição. E a gente tem diferentes programas de bolsa, né, parcerias com outras instituições, né. Acho que o Marcelo de repente vai comentar, mas eu sei de uma bolsa que a gente tem em parceria com o Senai, né, com outras instituições também. Então, é super interessante isso, né, porque a gente também aproveita todas essas colaborações que nós temos enquanto rede para também encontrar esses recursos e poder também oportunizar isso para os alunos, né, voltarem e poderem continuar sua formação. E a Unicinos tem bolsa também de 30%, 40%, 50% de auxílio ao aluno. Então, imagina, eu tenho um mestrado, 50% a Unicinos paga. Claro, tem que concorrer, tem todo um procedimento, né, para concorrer. Mas eu queria comentar as bolsas internacionais, porque é uma coisa importante, assim, a Unicinos como pesquisadora, como universidade pesquisadora que precisa também da internacionalização. Sabe que tem várias bolsas no Brasil inteiro de internacionalização, de mandar alunos para fora e ficar lá 6 meses, 4 meses. Sabe que é difícil, às vezes, encontrar alunos.
ou por causa da língua, ou pessoas que não têm interesse em ficar 6 meses, que a gente acha que é fácil. Mas quando chega na hora de ficar 6 meses, opa, o pessoal dá um passo atrás. Então, são oportunidades que que a gente precisa de pessoas para ir também. Então, acho que é uma coisa que deveria ser comentado, assim, né? Que as pessoas podem concorrer e tem muitas oportunidades. É só uma questão de vir falar com a gente lá, que a gente tem várias possibilidades para as pessoas poderem ficar 6 meses fora do país, vários contatos, várias universidades, várias parcerias, né? Isso é uma coisa legal de comentar também para o pessoal poder ver as oportunidades que nós temos ali. Exato, e experienciar culturas novas, né? Isso é muito enriquecedor também para a pessoa, né? A gente sempre fala da formação profissional, mas para nós também a formação humanista é muito importante também, né? Então, vivenciar essas culturas, esses aprendizados também são muito caros e complementam muito também a pessoa como um todo, não só como profissional. Melanie, quero pegar agora um outro gancho que tu comentou um pouquinho antes sobre a questão de diversidade no ambiente acadêmico, na pesquisa científica. Eu sei que a engenharia, tradicionalmente, né, é uma área que é muito ligada a homens e quero que vocês comentem como é que vocês têm visto essas questões de diversidade dentro do ambiente acadêmico. Bom, eu venho acompanhando muito, né, essa movimentação da pós-graduação, da inserção de mulheres e, enfim, da busca desse aumento de diversidade nesses ambientes. A gente vê que ao longo dos últimos anos houve uma melhora, né? A gente tem uma busca pela equidade sendo fomentada em muitas áreas, algumas outras a gente acaba vendo esse passo um pouco devagar, né, acontecendo, mas ainda precisando dar uma acelerada, né, enquanto que outros a gente já vê, né, uma porcentagem de mulheres pesquisadoras, por exemplo, um pouco mais próxima de homens pesquisador, né? A grande questão que a gente verifica nesses estudos é que nas posições de chefia, nas posições mais altas, ainda é onde a equidade é muito baixa, né? Tem muitas mulheres que iniciam essa pós-graduação, mas não são todas essas que iniciaram que vão completar sua pós-graduação. Quando elas completam, né, ainda há um número pequeno, né, em termos de porcentagem, de mulheres que assumem esses cargos de chefia em instituições de pesquisa e em outros locais onde pode se atuar. Então, é aquela coisa, a gente vê uma melhora, mas a gente não está satisfeito completamente com essa melhora, né? A gente precisa de uma melhora ainda maior e a gente está falando aqui da questão das mulheres na ciência. Quando a gente fala, por exemplo, sobre mulheres trans na ciência, sobre população LGBTQIA na ciência, esses números são ainda mais distantes. Então, a gente precisa, né, fomentar a diversidade, a gente precisa que essas pessoas tenham visibilidade, suas vozes sejam escutadas, que elas tenham ainda mais oportunidades para ocupar esses locais. Ali na Unicinos nós temos vários grupos que discutem isso, né? Ligas acadêmicas, onde os alunos podem falar sobre essas questões e pensar em formas de fomentar isso dentro dos espaços, né? Tanto do ensino quanto da pesquisa. Então, eu acho que são iniciativas assim que a gente tem que ver cada vez mais florescer em todas as universidades do país, para que cada vez mais essas pessoas se sintam parte, sejam visíveis e que elas encontrem um espaço para que elas possam também trilhar esse caminho, né? Então, acho que é uma questão bem importante e que ainda precisa de um olhar ainda maior e, mais do que isso, ações ainda maiores. Na engenharia, eu vi uma mudança. Uma mudança, quando eu me formei, por exemplo, talvez minha turma, 80% fossem homens. Algumas engenharias, não todas, né? Por exemplo, a engenharia ambiental é bastante mulheres, assim. Mas a engenharia civil, né, que é a minha formação, no início era muito pouca gente, muito poucas mulheres, sei lá, talvez 20%, coisa assim. Hoje a gente vê turmas já quase 50%. Ah, que legal. É legal e legal de ver a turma, né? E ver, assim, por exemplo, canteiros de obra com mulheres. Até o próprio comportamento das pessoas, a forma de lidar com as pessoas, a organização. Então, coisas que só a mulher consegue fazer, né? É impressionante, assim, a diferença dos canteiros da minha época, digamos, há 20 e poucos anos atrás para agora, assim. Então, bem bacana, assim, de ver essa mudança e eu acho que a gente precisa cada vez mais. O que eu percebo, assim, eu vou falar agora para minha família, para minha esposa, por exemplo, como a mulher, ela sofre, assim, para, por exemplo, ter um filho e voltar para o mercado de trabalho, né? É muito difícil para a mulher. Para nós, assim, os homens, a gente consegue, assim, eu tenho um filho e eu consigo fazer doutorado ao mesmo tempo. Agora, para a mulher, ela não consegue parar
vou fazer doutorado e esquece o resto, não tem como, né? Então acho que isso que tem que, então falta uma motivação. Eu acho que sim, falta uma motivação maior para as mulheres então terem então esses cargos maiores, ou até para ter o retorno no mercado de trabalho, né? Tem muitas dificuldades nesse ponto assim, né? Ao meu ver, pelo menos assim, né? Então, pela minha experiência lá de casa. Muito bem. Bom, a partir da pandemia a gente entendeu, eu acho que muita gente entendeu, né, na verdade, a importância da pesquisa científica. E eu acho que se estamos aqui hoje sem máscara, ocupando espaços públicos novamente, a gente deve, com certeza, às vacinas e ao desenvolvimento das vacinas e todas as descobertas de tratamento da Covid que rolaram nesse período. Dá pra gente dizer que as pessoas estão mais acostumadas com esse fazer ciência, Mel, principalmente tu que trabalha como divulgadora científica, como que é esse contato assim com a audiência, com o público, e como você encontrou esse caminho para fazer essa divulgação? Então, eu já fazia desde 2014 divulgação científica, mas em ambientes presenciais, né? Eu participei muito de encontros que aconteciam dentro dos espaços da universidade, fora. Entrei no Pint of Science também como primeiro palestrante, depois como organizadora do evento aqui em Porto Alegre. Então, eu já vinha, né? Eu já gostava muito de falar, né? Eu sempre fui muito palestrinha, né? Então, encontrar o ensino superior e a divulgação científica foram coisas muito afins, assim, para mim, né? E depois disso, foi realmente no início da pandemia que eu comecei a fazer nas redes sociais, pela própria questão do distanciamento físico, né? Que a gente precisou adotar a partir daquele momento. E encontrei um espaço muito legal, assim, para poder falar sobre assuntos que eram muito importantes, eram da atenção das pessoas, como o vírus, as vacinas, né, como se cuidar mais. E eu vejo, assim, ao longo de todas as pesquisas que vêm saindo, né, sobre isso, sobre percepção pública da ciência, né, que as pessoas, elas têm sim interesse na ciência, elas acham a ciência algo curioso, interessante, têm interesse em acompanhar assuntos científicos, mas o que muitas vezes acontece é que essas pessoas acabam sendo distanciadas dessa discussão, né? Eu acho que a divulgação científica vem como uma oportunidade de popularizar a ciência e de fazer com que as pessoas se tornem ativas nessa discussão também, que elas possam começar, não começar necessariamente, mas que possa haver essa inclusão nos processos de como a gente faz ciência, das pessoas entenderem como é esse mecanismo, que não é simplesmente eu ler um artigo de opinião e entender que aquilo é uma verdade absoluta, não é olhar para um estudo científico e já tirar conclusões muito fora do que o escopo do estudo principal tinha. Então, eu acho que a gente tem sim um interesse público na ciência, a gente vê isso em pesquisas, mas a gente precisa aproximar ainda mais as pessoas sobre o que é fazer ciência, sobre o quanto a ciência está no seu dia a dia e no quanto ela é importante para cada pequena coisa que é feita, né, na sua rotina. Tem ciência em tudo que a gente faz, né? E é essa popularização que eu acho que a gente precisa investir. E a gente vê um movimento, na verdade, né, de tentar reconhecer ainda mais isso, né? A gente vê que em editais de pesquisa já existem alguns que trazem o que o pesquisador vai fazer para divulgar esse conhecimento. Não é só publicar o artigo numa revista boa. O que tu vai fazer para que esse conhecimento saia daquela folhinha e vai para o conhecimento popular, né? Quais são suas estratégias de popularização da ciência? Então, isso já é um movimento muito legal, porque já provoca o pesquisador a pensar sobre isso, né? Que é uma coisa que a gente não via isso tão efetivamente sendo feito antes, né? Isso nos editais. A gente vê que em concurso público já é pontuado as atividades em divulgação científica que o pesquisador faz. Ainda precisa, né, ser mais reconhecido, mais valorizado, mas já é uma movimentação importante, já mostra o quanto isso vem crescendo e ganhando espaço. E eu acho que só vem a contribuir, especialmente nesse grande ambiente de desinformação que a gente se encontra hoje, né? Vocês devem ter percebido e visto que, ao longo da tragédia do nosso estado, o que circulou de desinformação não está escrito, né? Então, é muito importante que a gente construa essa cultura da ciência também, né? Da pessoa ter esse senso crítico, de ter uma participação maior nessas discussões e, ao mesmo tempo, né, instigar com que ela
tenha essa percepção de que a ciência é um local de fazer perguntas e de ter respostas, mesmo que as respostas não nos agrade, muitas vezes. Mas é aquela amiga chata, né? Que apesar de falar o que a gente não quer, ela faz isso pro nosso bem e normalmente ela tá certa. Mas não adianta, pesquisa significa evolução. A gente só vai conseguir evoluir nas tecnologias, no nosso meio de vida, através de pesquisa. A gente não pode ficar testando por aí, vendendo coisas sem testar na academia antes, para ter certeza que aquilo deu certo ou deu errado. O que a gente vê fora nos outros países é que as empresas apoiam muito as pesquisas, sabe? Elas financiam, elas ajudam, elas auxiliam. As universidades são auxiliadas por... Aqui a gente não tem muito isso. As empresas estão muito distantes da universidade. Não estou dizendo que é culpa de quem? Da universidade ou da empresa. Não estou dizendo isso. Estou dizendo que está na hora de nós unirmos isso. Né? Quando eu falo em recursos, não estou falando em recursos financeiros apenas, mas também ter apoio das empresas, apoio das pessoas, apoio da sociedade, que a gente consiga juntar, unir isso tudo, e aí nós vamos ter uma pesquisa mais aplicada, assim, algo mais que seja útil para sair do papel, né, e realmente ser aplicado, ser colocado em prática aquilo. Então, o que eu acho que precisa disso, precisa de um apoio maior, assim, né, para poder evoluir. E aí sim, né, a gente vai ter novas tecnologias, a gente vai conseguir pensar em soluções para que não aconteça isso de novo daqui a pouco, né, para que melhore essa questão do aquecimento global, melhore as questões do planeta, das pessoas, que a gente tenha uma sociedade um pouco melhor. Eu acho que é nesse sentido que nós temos que olhar para a pesquisa também. Muito bem, a gente vai então para o nosso tema de casa, para a gente encerrar esse episódio. Eu quero que vocês compartilhem dicas de como, do que vocês estão lendo, vendo, ouvindo, seguindo. Pode ter a ver com o assunto aqui, com o que a gente está conversando ou não também, fiquem à vontade. Eu sempre recomendo um livro que eu gosto muito, que foi um livro que mudou muito a minha vida, né? Eu estava lendo ele na graduação e eu já estava na área da ciência, né? Já fazia iniciação científica e quando eu li ele, aí que eu vi, bom, realmente não tem mais jeito, né? Eu vou seguir nessa área porque é a que realmente me apaixonou, né? Que é O Mundo Assombrado pelos Demônios, do Carl Sagan, né? É um livro muito batido, todos os pesquisadores recomendam, mas os clichês existem por uma razão, né? Eu nem acho que ele seja um clichê, assim, esse livro. Ele é tão importante, ele traz umas reflexões tão relevantes sobre a questão da ciência, da sua importância e principalmente desse combate à desinformação, que eu acho que o Carl Sagan, ele tem uma didática muito boa, né? E é um livro para todo mundo. É um livro que é rápido de ler e que ele é muito... Ele é instigante nesse aspecto. Ele provoca muito a gente a, né, entender como é que esses caminhos funcionam e como a gente pode traduzir isso para o nosso dia a dia, né? Então, eu queria recomendar muito esse livro para os nossos ouvintes. Quem quiser ler, leia. Quem já ouviu falar e não leu, leia. Quem leu de novo, leia de novo. Vale muito a pena reler esse livro de tempo em tempo, né? Porque é uma boa dica mesmo. Tá aí, eu vou indicar 2 filmes, então. Boa. Não sei o nome. Não, mas eu te ajudo, Mas vamos lá. Então, é o da Erwin Brockovich, aquele, acho que é do Cromo, eu acho que é. Então, é uma história muito bacana de ver essa questão de impacto ambiental e tudo que foi feito, a importância que foi dada, o quanto ela sofreu, assim, a equipe de advogados sofreu para conseguir comprovar que teve contaminação e as pessoas estavam morrendo em função do câncer, em função da contaminação ambiental. Então, aquilo foi um marco na área ambiental, então acho que esse é um filme que eu acho que vale a pena. É com a Julia Roberts, inclusive, com a Julia Roberts, né? Isso aí. E o segundo, eu acho que é radioatividade ou coisa assim. Como é que é? Marie Curie. Marie Curie. Esse é muito bacana para quem quer pesquisa, quem quer investir na pesquisa e o sofrimento. E é de mulher. O quanto a mulher sofreu é muito bacana, assim, porque ela acaba... Ela que descobriu toda a questão de radioatividade e tal, de diversos... acho que o polônio e mais algum outro... O rádio e o polônio, acho que foi. Que são os dois elementos. Os dois elementos. E aí ela não conseguiu apresentar isso para a comissão lá de pesquisa e tal. Quem teve que apresentar foi o marido dela. Porque tinha uma discriminação muito grande. Então, assim, a história, ela é muito legal. E ver o quanto ela guerreou, o quanto ela conseguiu e até onde ela foi. Então, são os 2 filmes aí que eu acho que é legal o pessoal assistir, assim, para se motivar. Bom, veio uma dica de livro, de filme, eu vou dar uma dica de podcast também, que é um podcast chamado 20 Mil Léguas. Não sei se... Ele é maravilhoso, né? Eu conheço as meninas, elas são Nossa, perfeitas. Manda beijos pra elas. Pode dizer que eu sou muito fã, tá? Porque eu sou obcecada por esse podcast. Elas são perfeitas. E é um podcast sobre ciência e livros. E nessa temporada, especificamente, elas estão falando sobre Galileu Galilei. E é lindíssimo. É um dos períodos mais bonitos da ciência. Então, acho que vale muito a pena também conhecer.
acontecer. Melanie, muito obrigada, professor, também por terem vindo participado dessa conversa. Espero que vocês tenham gostado. Quero agradecer também todo o pessoal da Unicinos, agradecer você que nos acompanhou até aqui, avisar que daqui 2 semanas a gente tem mais um episódio do podcast Educação do Amanhã e também a nossa equipe de produção. Beijo, gente, até a próxima.